Quero deixar aqui uma palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 10, versículo 32 ao 34, que fala sobre Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estava de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Este se admirava e o seguia, tomando de apreensões, e Jesus, tomando a levar a parte dos 12, passou a revelar as coisas que devia sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte, e a entregaram aos gentios. Há de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Aqui nós vimos que Jesus sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Jesus, ele veio a esse mundo para fazer o propósito que Deus tinha determinado para ele fazer. E Deus não escondeu nada de Jesus. Não aconteceu nada com Jesus Cristo, com o Filho de Deus, que ele não soubesse que ia acontecer. Aqui ele previu, ele falou tudo o que ia acontecer com ele. E nem mesmo assim ele fugiu do seu propósito. Nem mesmo assim ele saiu da linhagem que ele tinha com o seu pai. Porque tudo o que ele fez ou ia fazer estava alinhado, estava tudo determinado por Deus. Ele poderia desistir, mas ele não fez isso. Ele foi até o fim, e ele veio sem pecado e voltou sem pecado. Então Deus não escondeu nada do seu filho. Deus mandou ele vir num propósito, e ele cumpriu o propósito que Deus mandou ele fazer. Mesmo ele sabendo que ia ser cuspido, que ia ser morto, e o 3º dia ele ia ressuscitar. Mas ele jamais abandonou, jamais ele deixou de fazer o que Deus tinha determinado para ele fazer. Esta palavra está em Marcos, capítulo 10, versículo 32 ao 34, que fala: Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Aqui ele fala da sua morte e da sua ressurreição. Isso é para você ver que Jesus, ele jamais, ele negou o que tinha que fazer. Ele foi até o fim, morte de cruz, para salvar a mim e a você, os pecadores, porque ele não tinha pecado, mas ele veio para salvar os pecadores. E hoje nós temos como falar com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica esta palavra abençoada de Deus para a minha meditação e para a sua meditação. E que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a paz. Quero deixar aqui uma palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 10, versículo 32 ao 34, que fala sobre Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estava de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Este se admirava
e o seguia, tomando de apreensões, e Jesus, tomando a levar a parte dos 12, passou a revelar as coisas que devia sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte, e a entregaram aos gentios. Há de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Aqui nós vimos que Jesus sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Jesus, ele veio a esse mundo para fazer o propósito que Deus tinha determinado para ele fazer. E Deus não escondeu nada de Jesus. Não aconteceu nada com Jesus Cristo, com o Filho de Deus, que ele não soubesse que ia acontecer. Aqui ele previu, ele falou tudo o que ia acontecer com ele. E nem mesmo assim ele fugiu do seu propósito. Nem mesmo assim ele saiu da linhagem que ele tinha com o seu pai. Porque tudo que ele fez ou ia fazer estava alinhado, estava tudo determinado por Deus. Ele poderia desistir, mas ele não fez isso. Ele foi até o fim. E ele veio sem pecado e voltou sem pecado. Então, Deus não escondeu nada do seu filho. Deus mandou ele vir num propósito. E ele cumpriu o propósito que Deus mandou ele fazer. Mesmo ele sabendo que ia ser cuspido, que ia ser morto, e o 3º dia ele ia ressuscitar. Mas ele jamais abandonou, jamais ele deixou de fazer o que Deus tinha determinado para ele fazer. Esta palavra está em Marcos, capítulo 10, versículo 32 ao 34, que fala: Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Aqui ele fala da sua morte e da sua ressurreição. Isso é para você ver que Jesus, ele jamais, ele negou o que tinha que fazer. Ele foi até o fim, morte de cruz, para salvar a mim e a você, os pecadores. Porque ele não tinha pecado, mas ele veio para salvar os pecadores. E hoje nós temos como falar com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica esta palavra abençoada de Deus para a minha meditação e para a sua meditação. E que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a paz.